Bom dia, galerinha. Agora são 9h49. Daqui a pouquinho a gente já vai estar começando a aula. Enquanto isso, vocês podem ir colocando aqui a chamada de vocês, a presença. Hoje nós vamos ter 2 aulas, né? Como é que vocês estão acompanhando no horário agora. Então, a gente vai agora até 10h30. Aí tem uma pausinha de 10 minutinhos. Depois a gente retorna às 10h40 e vai até às 11h20. Então, são 2 aulas hoje. Davi, Diego, Luiz, Nanda, Davi Leite, Lu, Ellen, Maria Luísa, Ian, Júlia, Luísa, galera. E aí, pessoal, atividade socioemocional, certinho? Eu vi que vocês enviaram para mim ontem. Já encaminhei para o pessoal do pedagógico, tá? Todos os 6 grupos enviaram. Parabéns aí pelo empenho, pela dedicação de vocês. Sei que o tempo de vocês foram bem escasso, né? Bem curto, mas vocês deram conta. Parabéns, vocês colocam o negócio na mão de vocês, vocês fazem, né? Muito bom. Gostei que vocês se organizaram, fizeram reuniões no Zoom, no WhatsApp, alguns grupos me ligaram. Muito bom. Então, pessoal, é o seguinte, né? Tio, você sabe quando que vai sair a nota? Então, Ana, até semana que vem vai sair. Ah, tá. E a gente vai ter uma semana de recesso, né? E vai ser, hoje é 3 de julho, o recesso vai ser uma semana, né? Uma semaninha, deixa eu ver só o calendário aqui. O recesso vai ser do dia 13 até o dia 17. Então, na semana que vem, de 6 até 10, a gente vai estar fazendo todos esses fechamentos aí. Atividade Zoom, pode falar. E qual vai ser os critérios de avaliação? A gente vai discutir com os professores e os coordenadores, mas eu encaminhei um slide lá para vocês. Esse slide tem os critérios lá de pontuação. Você chegou a olhar? Eu dei uma olhada. São 4 critérios lá, cada critério é 2,5. Aí tem a questão de seguir o tema proposto, né? Fazer em grupo, todo mundo participar, se envolver no trabalho. Então, são os critérios aí que foram utilizados. Entendi, Luiz, tranquilo. No caso, aí vocês tiveram um pouco tempo mesmo, né? A gente entende, mas o importante é que vocês se reuniram, conversaram entre vocês, formaram um grupo. A ideia principal era essa, vocês se comunicarem entre vocês, discutir ideias entre vocês, né? Desenvolver algo ali de acordo com o tema que foi proposto. De boa. Aí, pessoal, é o seguinte, agora a gente acabou o livro 1 mesmo, tá? Não tem mais livro 1 nas nossas vidas. Agora é só livro 2 mesmo, daqui para frente. Então, antes de nós começarmos aquelas atividades de revisões que a gente fez e tal, né? Do livro 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, nós tínhamos também estudado o capítulo 6 e um pouquinho do capítulo 7. Não foi isso? Vocês lembram? Do livro 2? Aí, o que acontece, né? Como a gente ficou trabalhando muitas revisões aí nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, vamos dizer assim, hoje a gente vai pegar o capítulo 6 e vamos dar uma pincelada geral nele, só para vocês fixarem aí os conceitos principais desse capítulo, porque vocês precisam desses conceitos para levar para o capítulo 7 e depois também levar adiante aí para os outros capítulos do livro. Ô tio, pode te enviar as atividades até o capítulo 6 hoje, né? Hoje é o último dia. Eu vou até colocar, antes da gente começar aqui a falar dessas revisão no capítulo 6, eu vou até compartilhar aqui com vocês como é que está a situação de quem enviou, quem ainda falta enviar, né? Então, olha só. As atividades para enviar, pessoal, é até o capítulo 6, tá? E a gente trabalhou o capítulo 6 todinho e um pouquinho do capítulo 7, mas o capítulo 7 eu não vou cobrar porque a gente não terminou ele ainda. Então, olha só. O Alexander e a Ana Carolina ainda falta enviar o 4, o 5 e o 6, tá? A Ana Clara tá certinho, já enviou. A Ana Paula também precisa enviar, tá bom, Ana Paula? Capítulo 4, 5 e 6. O Arthur tá ok, o Arthur dos S, né?
Arthur do Zá, tem que enviar também, capítulo 4, 5, 6. O Breno enviou para mim ontem de ontem, se eu não me engano. O Davi Bob falta enviar ainda. O Davi Leite também está certinho. O Scandian enviou para mim aqui agora, que eu vi, antes de começar a aula. Então tá certinho também. O Diego, ele enviou até o capítulo 4, então falta aí, Diego, o 5 e o 6, tá? A Ellen enviou para mim também, ontem de ontem. Ela falou que estava faltando o capítulo 4, mas aí depois a gente viu aqui que ela já tinha enviado o capítulo 4 também, então ficou certinho, tá? 4, 5 e 6. Gabriela, tá certo, já estava certo há muito tempo. Iago e Ian, falta aí o capítulo 4, 5 e 6, vocês enviaram, tá? Isabela também já estava certa há muito tempo. Isadora, as duas Isadoras, tem que enviar aí o capítulo 4, 5 e 6 também, não enviaram. Vocês colocaram alguma coisa no chat aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês estão colocando a presença, né? A gente vai considerar a revisão também. É a revisão e mais essas atividades aqui, tá, Paulo? É as revisões que vocês fizeram, mais essas atividades que eu cobri nos capítulos, que a gente vai somar as avaliações. São 20 pontos, tá? Todas essas atividades aqui e as atividades de revisões que vocês fizeram. O total é 20 pontos. Ô, Arthur Reis, você tá no grupo lá? Eu tô no grupo. Só pegar no grupo lá. Mas eu coloco aqui também, no número. Aqui, ó, 99713. Aí, coloquei o número aí, tá bom? Qualquer coisa me chama no WhatsApp lá. Então, deixa eu ver aqui se eu colocar mais alguma coisa. Tiago, você pode mandar até hoje, tá? É até hoje. Então, pode mandar sim. Paula também, tá? Até hoje, Paula. Diego, você enviou o capítulo 5 ontem. E o 6, você chegou a enviar o 6 também, Diego? Deixa eu ver aqui como é que tá o Diego. Diego, o capítulo 5 e o 6, tá faltando aqui. Depois você me chama no WhatsApp lá, que aí a gente vai conferir de novo, tá, Diego? Aí você me chama lá depois. Então, vamos lá. Isadora, as duas Isadoras precisam enviar. Capítulo 4, 5, 6. As duas Júlias, tá tudo certinho. Me enviaram também ontem de ontem. Lara, falta enviar o 4, 5, 6. Leandro, falta o 4, 5, 6 também. Lian, falta só o capítulo 6 enviar. Somente o último capítulo, que é esse que a gente vai revisar agora. A Linda, falta o capítulo 4, 5, 6. Luiz Antônio e Maria Luísa, certinho. Tudo ok. Mateus B. Falta o capítulo 4, 5 e 6 também. Murilo, Nanda... não, peraí. Mateus L. Murilo... Acho que é Mateus Pola, né? O L aqui. Mateus Pola, Murilo, a Nanda e a Rafaela. Tá tudo certinho. Capítulo 4, 5 e 6 já foram enviados. Raul, falta o capítulo 4, 5 e 6. E o Tiago, falta o 5 e o 6. Pessoal, as atividades do capítulo 5 e 6 não são todas as atividades do livro, tá? Que vocês vão mandar, vão fazer. São só essas atividades aqui, ó, que eu coloquei. Então, tirem uma foto aí, coloquem um print, verifiquem aqui somente essas atividades, que é somente essas aqui mesmo que vocês precisam enviar. Enviou essas atividades para mim, pode ser no e-mail, no WhatsApp. Melhor no WhatsApp agora, porque no WhatsApp eu já vou ver aqui certinho e já coloco a alteração. No e-mail, eu não fico olhando o e-mail, né, direto. O WhatsApp eu olho aqui na hora e já vejo que já enviou. Então, como hoje é o último dia, eu prefiro que vocês mandem pelo WhatsApp mesmo, aqui no meu número aqui. Então, são só essas atividades, capítulo 5, não são muitas, tá? Aí eu vou verificar aqui. Enviou para mim, beleza, cumpriu o capítulo 5, cumpriu o capítulo 6, cumpriu o capítulo 4. Tá? Então, ó, quem tem que enviar o 4, 5 e 6 são essas atividades aqui. Quem tem que enviar o 5 e 6 são essas aqui. Quem tem que enviar só o 6 é só essa aqui. Então, como é que está a sua situação aí? Não sei, né? Talvez pode ser só um capítulo, pode ser 2 ou pode ser os 3. Mesmo assim, se for os 3 capítulos, ainda assim não são muitas atividades que precisam enviar. Mas assim, eu acho que tempo não faltou, né? Para vocês estarem desenvolvendo,
Os capítulos nós já finalizamos, revisamos muito esses capítulos também. Então, aí, hoje realmente vai ser o último dia para vocês estarem enviando. Tá bom, gente? Vou ficar na guarda aí do envio. Beleza? Tranquilo aí? Pode dar um ok aqui pra gente? Beleza, Maria Luísa? Ok. Agora é o seguinte. Quem aí está com a pendência, né, no capítulo 6, a gente vai estar revisando esse capítulo agora com os principais conceitos a serem abordados aí, porque são as bases que vocês precisam ter e levar para os capítulos adiante. Produtos notáveis e fatoração. Então, assim, os dois conceitos, eles têm sinônimos entre eles, são sinônimos entre eles, né? Então, é como se o produto notável, a análise de um resultado do produto notável fosse um conceito da faturação, que tem aquelas quatro formas de fatorar, que nós trabalhamos, que nós visionamos também, né? Agrupamento, fator em evidência, trinômio quadrado perfeito. Então, se você percebe na faturação, quando você tem lá um trinômio quadrado perfeito, o resultado dele vai ser alguma coisa do produto notável. Pode ser o quadrado da soma entre dois termos, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença. Então, esses conceitos, eu sugiro que vocês anotem, coloquem no caderno, tentem aí aprendê-los, né? Não vou dizer gravar, porque gravar você grava, depois você esquece. Você aprender mesmo, que você pega a ideia, pega a lógica do negócio, e depois não esquece mais. Você aprendeu, tá? Então, a gente vai revisar agora os produtos notáveis, quadrado da soma entre dois termos, quadrado da diferença entre dois termos, e depois o produto da soma pela diferença. São os 3 tópicos do produto notável que vocês precisam levar. Vocês precisam entender em que situação está a questão, está a expressão. Né? Se for um quadrado da soma entre dois termos, ela pode estar um termo entre parênteses elevado ao quadrado. Ou pode ser um termo vezes o outro. Também vocês vão ter que identificar, é o quadrado da soma entre dois termos. Então, é importante você associar a lógica do produto notável, que é o quê? É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Esse aí é o quadrado da soma entre dois termos. Aí tem o quadrado da diferença entre dois termos, né? É sempre o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, levem esses conceitos que vai ajudar muito vocês aí a fazer essa ideia. Vocês vão olhar para a expressão e vão resolver de forma mais rápida também. Ô tio, Ian? a Nanda pediu para falar que a internet dela tá muito ruim, ela não tá conseguindo entrar. Entendi. Mas aí a gente está gravando aqui também, depois ela pode assistir na playlist. Tá bom? Então, olha só, gente, produto notável, né, são expressões algébricas que envolvem produtos e cujos resultados são muito utilizados para efetuar cálculos com mais rapidez. É o que eu falei para vocês. Se vocês pegarem a lógica, a ideia do produto notável, uma expressão que você faria lá, a resolução, a multiplicação de todas, né, as expressões, você levaria talvez 5 minutos, 10 minutos para fazer. Analisando o produto notável, você aplica o conceito e resolve com 1 minuto, menos de 1 minuto, ou 2 minutos no máximo, enfim, né? A questão é que você vai ter mais rapidez, mais praticidade na forma de resolver ali a questão ou a expressão que está sendo mostrada para vocês. Então, agora nós falamos, né? O quadrado da soma entre dois termos vai ser sempre o mais. Não vai ter sinal de menos ali, é só mais. Está falando do quadrado da soma. Então, quadrado, o que é o quadrado? Algum termo elevado ao quadrado. Da soma. Esses termos ao quadrado vão ser somados. Né? Vão ser somados, as expressões vão ser somadas. Então, olha só. Observem aqui nesse exemplo. Está aparecendo a tela para vocês aí? Tá? Beleza. Observem que a gente tem um exemplo aqui, ó. A mais B, entre parênteses, ao quadrado. Isso aqui a gente pode olhar para ele e falar assim, ó, você é um quadrado da soma entre dois termos. Entendeu? Então, deixa eu pegar uma situação aqui, só para vocês associarem. Deixa eu tampar isso aqui. Ó, isso aqui, A mais B ao quadrado, é o quadrado da soma entre dois termos. Agora, se isso aqui tivesse apagado, né? Se eu tivesse apenas isso aqui, ó,
para analisar, isso aqui também é um quadrado da soma entre dois termos. Vocês têm que olhar para esse aqui e falar, você é um quadrado da soma entre dois termos. Porque, ó, tem dois termos, A e B. E eles estão se multiplicando duas vezes entre eles. Então, é um quadrado da soma entre dois termos. Se tivesse isso aqui, somente isso aqui, ó, também, A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado, isso aqui também é um quadrado da soma entre dois termos. Então, você vai olhar também para cá e vai falar, você é um quadrado da soma entre dois termos. Porque só tem, ó, os termos eles estão elevados ao quadrado, o A ao quadrado, o B ao quadrado. O AB mais AB é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, fica 2AB. Então, aqui, ó, também é um quadrado da soma entre dois termos. Então, pode ser que a expressão apareça para você igual está aqui, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Pode ser que ela apareça de forma distributiva, igual está aqui, ó, A mais B vezes A mais B. Ou pode ser que ela apareça dessa forma aqui, ó, A mais B, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, vocês precisam associar. Em que situação o quadrado da soma entre dois termos se encontra? Né? Na primeira, na segunda e na terceira forma. Você vai analisar e vai falar. Você é um quadrado da soma entre dois termos. Beleza, gente? Tranquilo aí? Aí, nós temos também o quadrado da diferença entre dois termos. Deixa eu só pegar esse aqui e levar para lá. Ó, o quadrado da diferença entre dois termos. Ó. O que é o quadrado da diferença? Se o quadrado da soma tem um sinal de mais, o quadrado da diferença é o sinal de menos. Diferença é subtrair, né? O quadrado da soma é adicionar. O quadrado da diferença é subtrair. Então, é como se fosse A menos B ao quadrado. Então, é esse termo entre parênteses elevado ao quadrado. Essa forma aqui é uma forma de ser representado o quadrado da diferença, mas ela também pode ser representada de forma distributiva, que é a mesma coisa que A menos B vezes A menos B. De forma distributiva, também é o quadrado da diferença. Observem por que é a diferença. Porque aqui a gente tem sinal de menos, não é o sinal de mais. Se for sinal de mais, é o quadrado da soma. Se é sinal de menos, é o quadrado da diferença. Então, aqui é a forma distributiva, né, de representar. E pode ser que também apareça dessa forma. O resultado da expressão, vamos dizer assim, né, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Por que no quadrado da diferença entre dois termos, o último termo ele é somado? Porque se você fazer ali a propriedade distributiva, né, por exemplo, essa expressão aqui, ó, A menos B vezes A menos B. Se você multiplica A vezes A, igual está fazendo aqui, ó, A vezes A, você chega em A ao quadrado. Positivo, ó, aqui é mais, A ao quadrado. Quando você multiplica menos B com mais A, menos com mais é menos. Por isso que ficou menos AB aqui. Né? Quando você multiplica aqui de novo, ó, menos B com mais A, no segundo termo, aí fica também menos AB, porque é menos com mais. Então, menos AB. E por que o último termo é positivo, B ao quadrado? Porque você está multiplicando B vezes B, só que o primeiro B é negativo, e o segundo B também é negativo. Então, na multiplicação, menos com menos vira mais. Por isso que o último termo aqui, né, do quadrado da diferença, ele vai ser mais B ao quadrado. Tá? Então, ó, pegando o conceito, quadrado da soma é tudo mais. A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Quadrado da diferença, o resultado vai ser o primeiro termo com o segundo termo vai ser uma diferença, e o segundo termo com o terceiro termo vai ser uma soma. Porque na propriedade de multiplicação ali, você percebe que menos com mais é menos é menos, e menos com menos vai ser mais. Por isso que o último termo ele é positivo. Tá? Então, no quadrado da diferença, ele pode aparecer dessas três formas também. Então, se aparecer assim para você, ó, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Você vai saber que é um quadrado da diferença entre dois termos. Detalhe, tá? Então, eu pego o conceito de quadrado da soma e quadrado da diferença. Ambas sempre vai ter como resultado três termos. Beleza? Ambas vão ter como resultado três termos. Agora, quando você for o produto da soma com a diferença, o resultado vai ser sempre dois termos. O termo do meio vai ser isolado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas tranquilo aqui, essa ideia do quadrado da soma entre dois termos e o quadrado da diferença entre dois termos? Beleza? Tranquilo? Deu para pegar aí, lembrar, né? O que a gente falou já. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar também, gente. Esse é o momento aí, tá?
Essa é a última aula que a gente vai estar revisando esse capítulo 6, tá? Depois a gente só vai avançar. Acho que esse conceito aqui está certinho, né? Só para a gente revisar alguns exercícios envolvendo aí, né, esse conceito de produto notável com quadrado da soma, quadrado da diferença. Vamos lá, essa letra B aqui, Gabriela, você está aí, Gabriela? Pode resolver essa letra B para a gente aqui? Tio, esse capítulo 6 eu não consegui entender muito. Tô com um pouco de dúvida nessa questão. Uhum, mas qual é a sua dúvida? Tio, é que, tipo, eu fico com dúvida na hora de ver e conseguir saber o que tem que fazer pra poder resolver, entendeu? Uhum. Igual aqui, ó, esse exercício, o comando dele para vocês é o quê? Calcule os produtos notáveis. Você vai ter aqui, ó, lembra que quando a gente falou do produto notável, né, sendo o quadrado da soma, sendo o quadrado da diferença, ele pode ser representado de 3 formas. Então, essa aqui, ó, é a primeira forma. É a expressão com 2 termos elevado ao quadrado. Se eu fosse expressar aqui de uma outra forma, né, esse termo aqui, essa expressão, eu colocaria de uma outra forma, por exemplo, na forma distributiva, que é o quê? X vezes x mais 10 vezes x mais 10. Poderia ser aqui, ó, x mais 10 vezes o próprio x mais 10. Por que x mais 10 vezes x mais 10? Porque aqui, ó, o x mais 10 está elevado ao quadrado. Então, eu multiplico ele 2 vezes, né? 2 vezes ele mesmo. Mas, então, qual é a resposta que agora o resultado, né, dessa expressão? Igual eu falei para vocês, quando você estiver ali tratando um produto da soma, um produto, quadrado da soma, quadrado da diferença, pode ser 3 formas de representá-lo. Né? Essa primeira forma aqui, x mais 10 ao quadrado. Essa é a segunda forma, a distributiva, x mais 10 vezes x mais 10. E a terceira forma é o resultado. O resultado é o quê? A gente pode multiplicar, né, x vezes x, x vezes 10, 10 vezes x e 10 vezes 10 e chegar no resultado. Ou a gente pode olhar para a expressão aqui já, ó, essa expressão, e falar o conceito do produto notável e já chegar no resultado. O que é o quadrado da soma entre 2 termos? É o Gente, travou para vocês? Sim. 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 Travou tudo. Professor, você tá aí? Ih, gente, ele saiu da aula. Que azar, hein? Uhul, sextou. Tô muito triste que ele saiu. Gente, aquela aula de inglês nossa tá lá no YouTube, eu vi esses dias que a professora ficou saindo. Meu Deus. Gente, bugou. Gente. Eu tô com sono. Tem um gato aí? Vamos lá, gente. Caiu a internet aqui, mas já voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Breno? Beleza. Tem um gato aí que tá miando, que até eu escutei esse gato. Acho que foi ele que fez a internet voltar aqui. Vamos lá. Pessoal, então, voltando aqui, né, na questão. Qual é o primeiro termo de x mais 10 ao quadrado?
o primeiro termo de x mais 10 ao quadrado. Hein? X ao quadrado, isso aí. Então, ó, o primeiro termo é x. Então, na expressão do produto notável, eu sei que x é o quê? É o primeiro termo. Então, é o quadrado do primeiro termo. Qual é o quadrado do primeiro termo? Qual é o quadrado de x? X ao quadrado. Aí, a gente tem o segundo conceito do produto notável que fala mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, é mais 2 vezes. Quem é o primeiro termo? X, não é x? Vezes x. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo aqui? O segundo termo é 10. Então, é 2 vezes x vezes 10. Mais, quem é o quadrado do segundo termo aqui? O segundo termo é 10. Então, 10 ao quadrado é o quê? 10 vezes 10, que vai ser 100. Às vezes, aqui vai aparecer uma expressão para você com número apenas, ou vai ser letra e número, ou vai ser só letra. Então, vocês têm que associar o quadrado. Quando tiver quadrado de letra, é o quadrado de letra. Quando tiver o quadrado de número, é o número vezes o número. E vocês vão chegar no resultado também multiplicando, né? Então, aqui o resultado, né, dessa expressão seria x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 10. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes x, 20x. Mais 100. Beleza, galera? Deu para entender agora? Conseguiu entender, Gabriel? Conseguiu entender? Beleza. Pessoal, alguém tem dúvida ainda nessa questão aqui? Do produto notável? Isabela, fazer o seguinte, Isabela, vem cá. Essa questão C. Como é que a gente faz aqui para resolver ela? Ô tio, essa aí eu não fiz também porque eu fiquei com dúvida. Eu não fiz essa página 10, essa primeira questão. Não fez? Não. Ah, mas você, pela explicação agora que foi falada aí, você conseguiria fazer? Também não, tio. Eu fiquei com muita dúvida nesse capítulo. Não? Davi, você conseguiria fazer, Davi? Davi Leite? Isso, Davi Leite. Isso, pega lá o fone para falar. Fala, Luiz. Enquanto o Davi pega o fone lá, Luiz, você conseguiria fazer isso aqui? Essa letra C? Tio, fala pro Luiz ligar o fone, tio. Oi? Fala pro Luiz falar aqui, não ficar mudinho, não. O resultado é x ao quadrado menos 10x mais 25. Isabela, fala então, Isabela. Conseguiu lembrar? Tio, olha só. Você vai pegar e vai fazer x menos 5 vezes x menos 5. Aí depois só calcular. X menos 5 vezes x menos 5. E aí, como continua aqui agora comigo? Como é que fica? Agora fica x elevado a 2. Putz, deixa eu ver. 2x vezes 10. Tá certo? 2, aqui? 2x vezes 10, tá certo? Não sei. 2x vezes 10, assim? Isso. Mas aqui tem um menos ou tem um mais aqui? É um mais ou um menos, eu não sei. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, seria menos, né? 2 vezes x vezes menos 5, né? Aqui, ó. Vezes menos 5. Eu sou muito burro, não consigo não fazer isso. Mais o que? Vamos lá, vamos finalizar. Mais o quadrado do segundo. Qual é o quadrado do segundo? 25. Mais 25. Isabela, você poderia fazer, né? Como você começou fazendo aqui a distributiva, aqui, ó, você poderia multiplicar x vezes x, x ao quadrado.
x vezes menos 5, ó, primeiro termo aqui, x, vezes o segundo termo aqui, menos 5x. Menos 5 vezes x, aí multiplica de novo, ó, menos 5x. E menos 5 vezes menos 5, menos com menos é mais 25. Então, como você começou fazendo a distributiva, seria mais interessante você ir multiplicando um por um para depois chegar no resultado. Porque eu percebi que você colocou a distributiva e depois tentou fazer a regra do produto notável. Foi por isso que você colocou ali, falou que era 10, né? Aí deu uma confusão na hora. Fazendo aqui o resultado, ó, x ao quadrado menos 10x mais 25. Então, essa é uma forma de resolver, fazendo a distributiva. Essa é uma forma. A outra forma era você olhar para a expressão aqui, ó. Esse aqui é um quadrado da diferença. Por que é um quadrado da diferença? Tem dois termos. Os termos estão entre parênteses e estão elevados ao quadrado. Então, já que eles estão elevados ao quadrado, estão dois termos e tem uma diferença ali, eu sei que é o quadrado da diferença entre dois termos. Então, o resultado é o quê? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, qual é o quadrado do primeiro aqui? Ó? X ao quadrado. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. 2 vezes o primeiro é x, vezes o segundo, menos 5. Vezes menos 5. Mais o quadrado do segundo. O que é o quadrado do segundo aqui? Ó? Menos 5 vezes menos 5 é mais 25. E aí a gente resolve aqui agora. X ao quadrado eu vou repetir. 2, né, vezes x vezes 5, aqui, vai ter como resultado menos 10x. Mais 25 no final. Então, é as duas formas de resolver. Você pode aplicar distributivo, igual você foi falando, ou você pode ir direto na regra do produto notável ali fazendo. E o produto notável é bem mais fácil, né? Mais fácil, vai chegar no resultado mais rápido. Beleza, gente? Aí, tranquilo? Alguma dúvida sobre o quadrado da soma, o quadrado da diferença? Vamos falar sobre o produto da soma pela diferença agora. Tranquilo aqui? Posso avançar? Se tiver dúvida, falem aqui Não, agora. essa aí eu tenho dúvida. Tem dúvida? Aham. Sem fazer não. Pode falar, Breno. Na hora de fazer, eu fico Breno? tudo perdido. Breno, fala aí, Breno. Oi? Tô te ouvindo, não. Na hora de fazer, eu fico perdido. Qual questão você fala? Essa 3 aí, faz um exemplo dela que aí eu vejo como é que faz e eu aprendo. Ah, essa 3 aqui, você tá falando? Ó, essa aqui é para você resolver a expressão aplicando a regra do produto notável. Ó, o que é essa letra B aqui? Tem um termo, primeiro termo, 3x. Tem o segundo termo, 7. Tem um parênteses e tem um 2. Então, ó, tem um mais aqui no meio. Eu posso falar que é o quê? Quadrado da soma entre dois termos. Então, se é o quadrado da soma entre dois termos, eu vou aplicar o produto notável. Eu posso fazer aqui a distributiva, igual a Isabela fez aquela hora, ou eu posso fazer a regra do produto notável. Se eu fosse fazer a distributiva para chegar no resultado, era só fazer 3x mais 7 vezes 3x mais 7. Que aí eu ia multiplicar 3x vezes 3x, ia dar um x ao quadrado. 3x vezes 7, né? 21x. 7 vezes 3x, 21x. E quando for negativo, tio? Quando for negativo, aí é o quadrado da diferença. Aí vai ser o quê? O primeiro termo vezes o segundo termo com a diferença entre eles, né? O sinal de subtrair. Só que aqui ainda não finalizou. Aqui, Breno, é o seguinte, ó. Seria na forma distributiva. Agora, se eu fosse aplicar o produto notável, igual está pedindo a questão aqui, ó, eu já tenho que aplicar a regra. Qual é a regra? Se eu vi que aqui é o quadrado da soma entre dois termos, o resultado do produto notável é o quê? O quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 3x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, 7 ao quadrado.
Entendeu? E aí, ó, Entendi. 3x ao quadrado, né? 3x vezes 3x vai dar 9x ao quadrado. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 7 vai dar quanto? 6 vezes 7. 6 vezes 7 vai dar quanto? 42. 42x. Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Repete o x. Mais 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. Então, observe aqui, Breno, a questão ela pedia para fazer seguindo a regra do produto notável. Eu não poderia fazer distributivo, eu teria que fazer igual está aqui. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que a gente chegou nesse resultado aqui. Beleza? Eu acho facinho de fazer, mas, tipo, na hora de fazer, é que eu tenho dúvida de lembrar as regrinhas. Quando, tipo, se eu soubesse, eu faria facinho, porque é tudo cálculo fácil. Só não sei as regras direito, entendeu? É bom escrever no caderno e tentar ir fixando, né? Quando você pegar ali a lógica, igual, quadrado da soma. Quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? O quadrado do primeiro termo. Vou escrever mais para cá, para ficar melhor para ver. Ó, o que é o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Esse aqui é o quadrado da soma. E o quadrado da diferença? O que é o quadrado da diferença? O quadrado da diferença, deixa eu colocar a diferença aqui, é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, assim, pegando essas duas lógicas aqui, você consegue resolver a questão rapidinho. Apareceu entre parênteses ali, você já aplica. É o quadrado da soma. O resultado é o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Apareceu uma questão, o quadrado da diferença. É o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então só muda o menos com mais da diferença? Isso aí. Só o menos aqui, ó. Só esse menos que muda. Então é fácil, é só decorar um que faz o Isso outro. aí. Isso aí. Essa letra D aqui, ó, é o quadrado da diferença, tá vendo? É o quadrado da diferença, ó. É como se fosse aqui o resultado, ó. O quadrado do primeiro, 4A ao quadrado. Quanto que é o resultado aí? 16A elevado a 4, não é? 16A elevado a 4. Quadrado do primeiro, ó. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo. Já fizemos. Que é o quê? 16A elevado a 4. Menos, tá pedindo ali o menos, ó. Menos, continuando. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 4A ao quadrado vezes aqui vezes B. Mais, e aqui ele continua, mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? É B, menos B, né? Menos B ao quadrado. Fazendo aqui o resultado, ó, vai ser 16. Peraí, deixa eu voltar aqui. 16A elevado a 4 menos 2 vezes 4 vai dar 8, né? 8. Vou repetir o A ao quadrado, não dá para fazer nada. Vou repetir o B também. Então, o segundo termo ficou menos 8A ao quadrado, B, mais B ao quadrado. Porque aqui, ó, menos B vezes menos B vai dar mais B ao quadrado, né? Entendeu aí? Quadrado da diferença? Entendi. Então é isso. Agora vamos ver aqui o produto da soma pela diferença. Deixa eu carregar para cá esses dois, que a gente já sabe, né? Deixa eu pegar aqui para cá. E vou levar para cá para o produto da soma pela diferença. Então é assim.
A gente sabe que o quadrado da soma é o quê? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A gente sabe que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E quando for o produto da soma pela diferença, né? O produto da soma pela diferença é mais fácil que todos aí. O resultado aqui vai ser o quê? Ó, produto da soma pela diferença. O que é o produto da soma pela diferença? O resultado vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Mais fácil que os outros dois. Então, ó, o produto da soma pela diferença vai ser sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, aquele termo que fica no meio, ele vai ser isolado. Entenderam? Observe no exemplo aqui, ó. A gente tem A mais B vezes A menos B. Então, aqui é A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Por quê? Aplicando a distributiva, A vezes A ao quadrado. A vezes B menos AB. B vezes A mais AB. E mais B vezes menos B, menos B ao quadrado. Por que que o termo do meio é cancelado no produto da soma pela diferença? Porque fica a soma de um subtraído pelo outro. E aí, como um está somando e o outro está subtraindo, e são iguais, têm o mesmo valor, eles ficam igual a zero. Por isso que o resultado do produto da soma pela diferença vai ser somente o quadrado do primeiro menos o quadrado do último termo ali, que é o segundo termo. Entendeu? Então, aqui é mais fácil ainda de associar. Vai sim. Agora deu 10h30, vocês têm aí 10 minutinhos, aí a gente volta agora às 10h40, tá bom? Podem tomar uma água, tomar um café rapidinho, e aí 10h30, agora 10h40 vocês voltam. Oi? Só que a escola só enviou 3 links. Não enviou. Esse mesmo link aqui. Ah, é o mesmo? É esse mesmo link. Ah, tá. Eu não vou sair não, só vou deixar aqui no mudo, né? E aí daqui 10 minutinhos a gente volta. Beleza? Até 10 minutinhos. Até 10h40. Tchau, tio. Até daqui a pouco, então. É. Beleza, Luiz, pode ficar aí. A gente vai dar uma pausa aqui rapidinho, né? Só para tomar uma aguinha e a gente já volta.
Vamos lá, retornando. Pessoal, enquanto a gente estava nesse intervalo aí de 10 minutinhos, o Lilian, ele me enviou aqui as atividades, tá certinho, tá, Lilian? O seu. E o Diego. O Diego também tá tudo ok. Acabou de me enviar aqui também as atividades. Então tá tudo certinho aí, vocês dois. Então tá, vamos continuar, né? A gente estava falando aqui do produto da soma pela diferença. Pegaram aqui as ideias, gente, desses 3 tópicos. O que é um quadrado da soma, o que é um quadrado da diferença e o que é um produto da soma pela diferença. Tudo certinho? Beleza, Luiz Antônio? Se tiver tudo certinho, gente, coloca aqui um joia para mim aqui na imagem. Gabriela também tá certinho, entendeu? Tá certo, Davi Leite. Tudo certo, você. Vamos lá. Eu vou pegar aqui agora a fatoração, tá? Igual eu falei para vocês, esse capítulo 6, ele tem o conceito de produto notável, que são os 3 aqui que a gente falou, quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Quando entra as fatorações, nós temos 4 técnicas de fatoração, né? Que aí tem o fator comum em evidência, tem o agrupamento, tem o trinômio do quadrado perfeito e o da diferença. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí agora. Eu vou trazer isso aqui para cá, para a gente ir acompanhando os nossos raciocínios. Então tá, fechamos o produto da soma pela diferença, fechamos o quadrado da soma entre 2 termos e fechamos o quadrado da diferença entre 2 termos. Vou colocar aqui, né? Só para a gente acompanhar junto aqui. Produto notável são essas 3 regrinhas aqui. Quando a gente entra na fatoração, a gente, de certa forma, o produto notável ele vem junto também. Porque a fatoração ela tem 4 formas de fatorar, né? Nesse primeiro momento, a gente vai falar dos 2, revisar os 2 de novo, né? Que é o fator comum em evidência e o agrupamento. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse cara aqui. Fatoração, né? A gente sabe lá no 6º ano, no 7º ano, que vocês fatoravam apenas números, em que vocês colocavam ali um número e colocavam um tracinho e ia fatorando até que aquele número chegasse em 1. E aí o resultado era uma expressão, né, em forma de potência, que daria ali um número multiplicado, que seria o próprio número que foi fatorado. Nesse caso, a gente vai fatorar, além de números, né, também tem letras agora. Então, a gente tem que pensar nas outras formas que temos para fatorar. Além da comum ali que a gente já está acostumado, a convencional, que é só com número. Como agora a gente tem letra também, misturado, né, variáveis, vamos dizer assim, a gente tem que usar técnicas de fatoração. E existem 4 técnicas para isso, né? Elas são o quê? Fator comum em evidência, o agrupamento, a diferença de 2 quadrados e o trinômio do quadrado perfeito. Então, são essas 4 formas de fatoração. Lembrando que a gente está acompanhando os 3 conceitos do produto notável, tá? Tá aqui comigo, ó. Tô carregando também. Porque ele vai me ajudar também a analisar essas fatorações aqui, dessas 4 formas que nós temos. Então, vamos falar agora do fator comum em evidência e do agrupamento. Vocês lembram do fator comum em evidência e do agrupamento? Como é que fatorava? Estou colocando no chat aqui. E aí, como é que é? O fator comum em evidência. Não lembra, Luiz? Ó, o próprio nome já fala, ó, fator comum. O que é fator comum? É o que está repetindo, está aparecendo ali, que está se destacando, está chamando atenção. Então, ele você vai colocar em evidência. Você vai evidenciar para resolver o restante da expressão, né? O agrupamento, você vai agrupar. Para fazer o agrupamento, tem que ter 4 termos.
Tendo 4 termos, você consegue agrupar colocar 2 grupos, né? Em cada grupo ali vai ter 2 termos. E aí dá para você fazer agrupamento. Vamos lá. Fator comum em evidência aqui, ó. Colocar o fator comum em evidência consiste em identificar um fator que esteja presente em todos os termos de uma expressão algébrica e isolá-lo, formando um produto. É o que eu falei para vocês, ó. Observem que na expressão a gente tem aqui um binômio. Tem dois termos aqui, ó. AX mais BX. A gente vai olhar para esses 2 termos e a gente vai falar assim, tem alguma coisa aqui que está parecida, que está repetindo, que está igual? Tem. O que está repetindo nos 2 termos aqui? O X. Certo? O X está repetindo. Se o X está repetindo, a gente vai colocá-lo em evidência. Colocá-lo em evidência, a gente vai colocar ele multiplicando o termo que está entre parênteses. Igual está aparecendo aqui no exemplo. Ó. O X, ele foi colocado em evidência. O que eu faço agora para chegar nesse resultado que está dentro do parênteses aqui? Eu vou dividir o meu termo por X. Então, ó, é como se eu estivesse aqui dividindo AX dividido por X. Deixa eu colocar aqui, ó. AX dividido por X. Quanto que é AX dividido por X, pessoal? Quando a gente está dividindo aqui o X, ó, X dividido por X eu posso cortar. Sobra somente o A. Por isso que o A ele veio aqui para dentro. Entendeu? Aí eu vou fazer também agora o BX dividido pelo que está em evidência. BX dividido por X. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. BX dividido por X. Eu vou cortar também, ó. Corto o X aqui, com o X que está embaixo, sobra somente o B. E o B, ele vai ficar aqui dentro do resultado. Então, fatoramos pela técnica do fator comum em evidência. Colocamos o termo que estava semelhante, né, em evidência, como uma forma de produto, e o resultado que fica dentro do parênteses ali, a gente vai dividir a expressão pelo fator que está em evidência, e o resultado a gente coloca dentro do parênteses. Beleza? Deu para entender? Ó, Davi falou que tá certo, ok. Luiz Antônio também entendeu. Malu também. Mais alguém? Gabriela, ok. Se for tendo dúvida, pessoal, falem aqui, tá? Liguem o microfone, coloca no chat e falem. Tá? A gente está perguntando aqui, ó. Tem dúvida? Não tem? Tem que ir falando. Isso aí, Davi. Colocá-lo em evidência. Exatamente. Vamos lá. Então, o fator comum em evidência é basicamente isso aí. Olha aqui um outro exemplo que a gente tem, ó. Pode ser que no fator comum em evidência a gente tenha números também, né? Igual esse exemplo aqui, ó, da letra A, que a gente tem 30y² menos 20x. Observem aqui que o fator comum em evidência não é letra, não é variável. Observe nessa letra A, tá? Aqui, ó, 30y² menos 20x. Como que fica aí, pela técnica do fator comum em evidência, o resultado, né, da fatoração? Então, pode ser que a fatoração pode ser uma variável, pode ser uma letra e uma variável, ou pode ser apenas um número. Igual está aqui nesse caso, né? Quando for número, isso é muito importante. Quando for número, você vai colocar o resultado do MDC entre os números envolvidos. Quando for um número que você vai colocar em evidência, que é esse caso da letra A, você vai procurar o maior número que dá para dividir com todos os que estão ali em evidência. Então, ó, o 30, ele dá para dividir por 10. É o maior número. Mas o 20 dá para dividir por 10 também? Também dá para dividir por 10. Esse é o maior número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? É. Se fosse 15, ia ser 15. Se tivesse aqui um outro número, né? Se aqui fosse 45, por exemplo, e aqui fosse 30, né? 30y² menos 45x.
Aqui, o que ia ficar em evidência ia ser o 15, porque o 30 dá para dividir por 15 e o 45 também dá para dividir por 15. Então, quando for apenas números ali para você colocar em evidência, você vai colocar o número em evidência como resultado de um MDC, que é o maior número que dá para dividir com todos os números que estão envolvidos ali na expressão. Por isso que nesse caso aqui, ó, 30 e 20, o maior número que dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo é o 10. Então, o 10 ficou em evidência. E como é que fica agora o resultado da fatoração lá dentro? É só dividir. Dividir 30y por 10, ó, 30y ao quadrado dividido por 10, 30 dividido por 10 é 3. Ficou aqui dentro 3. Y ao quadrado não tem nada para eu tentar aqui dividir. Então, eu vou repetir ele, 3y ao quadrado, aqui dentro. Menos 20 dividido por 10 é menos 2. Então, ficou o resultado aqui dentro, ó, menos 2. A mesma coisa, o x aqui, eu não tenho nada com 10. O 10 está sozinho, então eu vou repetir aqui dentro, 2x. Se eu multiplicar aqui, ó, 10 vezes 3y ao quadrado vai dar 30y ao quadrado. Se eu multiplicar 10 vezes menos 2x, vai dar menos 20x. Então, é uma forma fatorada de eu explicar aqui, né, essa expressão. Deu para entender? Envolvendo aqui número agora, né? Número e letra. Professor, então, quando tiver número, vai ser o fator comum em evidência, vai ser o resultado do MDC? Isso aí, Malu. Isso aí. Quando for número envolvido ali na fatoração, você vai procurar o maior número que dá para dividir por todos os que estão envolvidos ali na expressão ao mesmo tempo. Lembrando que esse maior número tem que ser dividido por todos os termos, tá? Todos os termos envolvidos. Beleza? Por isso que ele é colocado em evidência. Beleza, gente? Podemos avançar aqui para o agrupamento agora? Vamos lá para o agrupamento. Ó. Técnica do agrupamento. O agrupamento, a gente sempre vai ter ali 4 expressões, 4 termos, vamos dizer assim, né? E aí, a gente vai aplicar a técnica, vai dividir, no caso, esses 2 grupos ali, esses 4 termos em 2 grupos e vamos ver o que há de semelhante entre eles para colocar em evidência. É um pouquinho parecida com a primeira forma, né? A diferença é que a gente vai ter ali 4 termos, e a gente vai ter que fazer 2 grupos. Nesses 2 grupos, a gente vai ter coisas semelhantes em cada um desses grupos. Beleza? Vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Exemplo número 1. A gente tem o primeiro termo x ao quadrado, o segundo termo ax, o terceiro termo bx, e o quarto termo AB. Para agrupar, eu tenho que colocar ali 2 grupos, e nesses 2 grupos tem que ter termos semelhantes entre esses termos envolvidos. Nesse primeiro grupo ali, o que está semelhante entre eles? O que está semelhante nesse primeiro grupo ali? O x, isso aí, Davi, Luiz, isso aí, ó. Observe que aqui a gente tem o x, ó, e aqui a gente tem ax. O x, ele está repetindo. É parecido com a evidência, mas aqui a gente está falando de agrupamento, porque eles se agrupam. Então, ó, o primeiro grupo, ele tem o x que está comum. E o segundo grupo, o que está comum entre eles aí? O b. Ó, a gente tem bx mais ab. Então, o b está repetindo no bx e o b está repetindo no ab. Então, ele está também ali evidenciando. Tá, primeiro passo do agrupamento é isso. Você coloca ali 2 grupos. Nesses grupos, vai ter um número ou uma letra que vai estar ali em evidência. Vai estar repetindo, né? Pode ser letra ou pode ser número também, tá? O número, ali, você vai procurar sempre o MDC, se for número. Agora, se for letra, você vai procurar ali a letra que está repetindo, que está evidenciando. Nesse caso aqui, o x é no primeiro grupo e o b é no segundo grupo. O que a gente faz agora? Divide. Igual a gente fez ali na técnica da evidência. Ó, x ao quadrado, eu vou dividir por x, que é o fator que estava em evidência. Então, x ao quadrado dividido por x na divisão, a potência é 2 menos 1, vai ficar 1. Então, por isso que deu x aqui dentro. Ax dividido por x, ax sobre x, corta o x de cima com o x de baixo, sobra somente o a. Por isso que ficou aqui, ó, x vezes x mais a. Então, esse resultado aqui, ó, x mais a, x vezes x mais a, ele é o resultado da fatoração do primeiro grupo. Aí a gente agora tem que resolver o segundo grupo. O segundo grupo a gente tem bx mais ab.
Mesma coisa, vamos colocar o que está em evidência. O B, ele está em evidência. Eu vou colocar aqui, ó, B vezes, entre parênteses, agora eu divido, né? BX eu vou dividir por B, e AB eu vou dividir por B também. Então, BX dividido por B, BX dividido por B. Corto o B de cima com o B de baixo, sobra somente o quê? O X. AB dividido por B, AB dividido por B. Corto o B de cima, corto o B de baixo, sobra o A. Por isso que ficou aqui, ó, X mais A. Aí não finaliza. Agora a gente tem o quê? Dois grupos aqui fatorados pela técnica da evidência. Mas ainda dá para resolver uma fatoração aqui, né? Então, assim, quando você chegar nesse resultado da evidência entre os dois grupos, você vai analisar o resultado, vai ser o quê? O que está dentro do primeiro, o que está dentro do grupo, né? Vezes o que está fora do grupo. O que está dentro do grupo aqui, ó? X mais A. Observe que no agrupamento, o que está dentro do primeiro grupo vai ser igual ao que está dentro do segundo grupo também. Igual a gente tem X mais A aqui e X mais A aqui. Então, eles têm que ser iguais. Se der errado, vai ter alguma coisa errada na questão. Tá resolvendo. Então, X mais A está igual aqui e X mais A está igual aqui. Então, eu vou fazer o quê? O resultado lá da fatoração é o quê? O resultado que está dentro do grupo, que é X mais A, vezes o que está fora. Quem está fora? O X e o B. Então, X mais A, resultado que está dentro do primeiro grupo, vezes o que está fora do grupo. X mais B. E aí a gente finaliza o agrupamento, resolvendo. Deu para entender? Professor, Davi. você pode explicar de novo o que você fez depois que dividiu em dois grupos? Que eu não entendi direito. Tá, vamos pegar aqui outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Tá vendo aí o exemplo? Sim. Tá vendo? Ó, a gente tem aqui, ó, y elevado a 3 menos y elevado a 2 mais y menos 1. Tá. Na técnica do agrupamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Dividir dois grupos. Para dividir dois grupos, eu tenho que analisar o que está em evidência nos dois termos, né? Então, olha só. Se eu fosse analisar aqui o primeiro grupo, né, os primeiros dois termos, a gente tem y, y e 1, tá? Como é que eu vou colocar aqui dois grupos sendo um fator em evidência para cada? Eu não tenho y nos 4, então não pode ser y nos dois grupos. Tá, mas eu tenho y pelo menos em 2. Então eu já sei que y vai ser aí um grupo. Observem aqui, ó. Y elevado a 3 menos y elevado a 2. Então eu posso colocar esse aqui como um primeiro grupo. Mas por que que o segundo grupo é y menos 1? Y é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui um texto. Y é a mesma coisa que um y, concorda? Concorda? Y é a mesma coisa que um y. Então, se eu tenho um y aqui, e aqui eu tenho menos 1, o 1 vai estar em evidência no segundo grupo. Por isso que eu posso colocar aqui um segundo grupo y menos 1. Porque o y é a mesma coisa que um y. Então, ele vai ficar em evidência também. Então, dividir aqui os dois grupos, ó. Y ao cubo menos y quadrado, primeiro grupo. Y menos 1, segundo grupo. O que eu faço agora? Coloco em evidência o que tem que ser colocado em cada grupo. No primeiro grupo, vai ser o quê? O y. Só que tem um detalhe, tá? Lembrando aqui, ó, a questão do... Pega o mesmo conceito lá do fator comum em evidência e agora também aqui no agrupamento. Quando a gente estiver falando de letra, variável, a gente vai colocar a variável em evidência. Quando a gente estiver falando de número na evidência, a gente vai colocar o MDC envolvendo aquele número maior. Só que quando for uma variável com expoente, por exemplo, y elevado a 3, y elevado a 2, y elevado a 5, a gente vai colocar em evidência, né, a variável com o menor expoente. Esse é o detalhe também, tanto no fator comum em evidência, como no agrupamento. Então, ó, tem 3 considerações para a evidência, quando vocês forem colocar em evidência. A variável, você vai colocar a variável que vai estar em evidência, que vai estar repetindo. Quando for número, você vai colocar o MDC envolvido entre aqueles números, que é o maior número que dá para dividir entre eles. Quando for variável elevado a expoentes, você vai pegar a variável com o menor expoente e vai colocar em evidência. Igual a gente tem aqui, ó, y ao cubo e y ao quadrado.
Qual é o menor expoente aqui? Y ao quadrado. Por isso que o y ao quadrado ele ficou em evidência, porque ele é o menor expoente. Então, eu coloquei em evidência, y ao quadrado. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que dividir os termos do primeiro grupo por o termo que está em evidência. Então, eu vou dividir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que dividir os termos do primeiro grupo pelo termo que está em evidência. Os termos do primeiro grupo, aqui a gente tem y ao cubo, que eu tenho que dividir pelo termo que está em evidência. E no caso vai ser o quê? Y ao quadrado. Certo? Aqui, ó, y ao cubo dividido por y ao quadrado. Na divisão y ao cubo por y ao quadrado, a gente repete a base nas variáveis, né? E subtrai os expoentes. 3 menos 2 é 1. Por isso que ficou y aqui dentro. E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora. Y ao quadrado, a outra divisão, segundo termo. Y ao quadrado dividido pelo que está em evidência. Também é o y ao quadrado. Então, dividindo aqui agora, y ao quadrado por y ao quadrado, eu tenho que, eu vou cortar, ó, 2 menos 2 é 0. Então, zerou. Só que y dividido por y vai dar 1. Eu posso cortar aqui, ó, y com y, zerou, 2 com 2, zerou, e sobrou 1. No caso, é por isso que deu menos 1. Y menos 1. Resolvi a evidência do primeiro termo, né? Deu aqui y ao quadrado vezes y menos 1. Agora, vamos para o segundo grupo. Segundo grupo que a gente tem y menos 1. O que a gente vai colocar em evidência aqui? O 1. Porque o 1 ele repetiu aqui no y, ele repetiu no segundo termo. Como o 1 está em evidência, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou dividir os termos do segundo grupo pelo termo que está em evidência no segundo grupo também. Quais são os termos do segundo grupo? Y menos 1. Qual é o termo que está em evidência no segundo grupo? 1. Então, y dividido por 1 é y, ou 1y. Aqui dentro, foi para cá para dentro. Menos 1 dividido por mais 1, menos com mais é menos. Por isso aqui ficou menos 1. Então, beleza. Resolvemos aqui os dois grupos, a evidência dos dois grupos, chegamos no resultado. Lembra que eu falei, a técnica do agrupamento, o termo que fica dentro do parênteses, ele tem que ser igual, tem que ser iguais, né, nos dois termos envolvidos. Então, observem que aqui a gente tem y menos 1 e y menos 1. Beleza, está igual. O que é o resultado agora da fatoração? O resultado do agrupamento é sempre os termos que estão dentro do parênteses vezes o que está fora do parênteses. Nesse caso aqui, o que está dentro do parênteses aqui? Ó? Y menos 1. Então, o resultado é y menos 1 vezes o que está fora do parênteses. Y ao quadrado mais 1. Por isso que ficou y ao quadrado mais 1. Entenderam? Deu para entender, Maria Luísa? Consegui entender, sim. Então, essa aqui é a técnica do agrupamento, tá? Vamos lá, ó. A gente falou aqui, produto notável, né? 3 conceitos. Quadrado da soma entre dois termos, quadrado da diferença entre dois termos, produto da soma pela diferença. Aí a gente chegou agora na fatoração. 2 termos, 2 conceitos a gente já falou. Fator comum em evidência e agrupamento. Aí a gente vai continuar. Deixa eu pegar aqui agora as outras 2 fatorações aí que nós temos. Então, olha só, a terceira e a quarta fatoração é o quê? É a diferença de 2 quadrados e o trinômio do quadrado perfeito. Deixa eu trazer aqui aquele conceito do produto notável, porque essas 2 últimas fatorações aqui, elas vão estar similares ao produto notável. E aí vocês vão perceber isso aí também. Então, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu só achar onde que eu coloquei. Aqui, ó, coloquei aqui. Então, a gente tinha falado aqueles conceitos do produto notável, né, e tudo mais. Deixa eu colocar aqui na nossa quarta aula aqui agora.
Porque quando a gente fala das duas últimas fatorações, que é a diferença de dois quadrados e o trinômio do quadrado perfeito, observem aqui pelo nome, pessoal, ó, diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. O que é a diferença de dois quadrados? Ó, olha aqui no produto notável. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? Diferença de dois quadrados? Não é a subtração de dois quadrados? Ó, o quadrado do primeiro termo é um quadrado. O quadrado do segundo termo, segundo quadrado. Então, ó, essa fatoração aqui, que é a terceira fatoração, é a mesma coisa do produto da soma pela diferença. Então, se tiver alguma coisa lá na questão aparecendo para vocês, né? Ah, aqui tem um quadrado subtraindo com outro quadrado. Você sabe que o resultado daquilo lá vai ser o quê? O produto da soma pela diferença. Você vai multiplicar, né? O termo ali, o primeiro termo envolvendo somando, vezes o segundo termo subtraindo. Que é o quê? O produto da soma pela diferença. E o trinômio do quadrado perfeito? Ah, o trinômio do quadrado perfeito. Ó, trinômio, 3 termos. Quadrado da soma e o quadrado da diferença. O resultado, quando você faz lá o produto notável, não dá 3 termos como resultado? Então, o resultado ali do trinômio do quadrado perfeito vai ser sempre um quadrado da soma ou vai ser um quadrado da diferença. Então, esses dois últimos termos aqui de fatoração, eles vão estar associados sempre com os 3 primeiros termos do produto notável. Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender? Ok, Maria Luísa. Tá, Maria Luísa que entendeu? Ana Carolina também entendeu. Luiz Antônio, Murilo também. Davi também. Então tá, vamos continuando. Qualquer coisa vocês falam aí. Falem aí, igual a Maria Luísa falou, estava com dúvida. Aí conseguimos esclarecer a dúvida dela no agrupamento. Então tá. Falamos então dos 3 conceitos do produto notável. Falamos das 2 primeiras técnicas de fatoração, fator comum e evidência, agrupamento. Aí a gente entra agora nas 2 últimas formas de fatoração. Diferença de 2 quadrados e trinômio do quadrado perfeito. Como eu falei para vocês, essas 2 últimas formas de fatoração, elas vão estar ligadas aos 3 conceitos do produto notável, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui o exemplo. Diferença de 2 quadrados. É a terceira forma de fatorar. Olha só, pessoal, ó. Usando a propriedade simétrica da igualdade, se A é igual a B, então B é igual a A. É possível concluir que se x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. O que a gente tem aqui? Produto. Por que é produto? Multiplicação aqui no meio. Produto da soma. Opa, soma. Por que é soma? 2 termos em soma. Pela diferença. Por que é diferença? 2 termos em subtração. Produto da soma pela diferença. Os termos que vão estar entre o produto da soma pela diferença vão ser os mesmos, xy e xy. Um vai estar somando, o outro subtraindo. O resultado do produto da soma pela diferença é o quê? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Não vai ter aquele termo do meio. Então, ó, quando tiver alguma questão de fatoração, né, envolvendo ali diferença de 2 quadrados, se aparecer um trinômio, já desconsidera. Não tem como ser um trinômio. Porque a diferença de 2 quadrados só vai ter 2 termos, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Então, a fatoração da diferença de quadrados é bem tranquila, porque você pode associar ela com a terceira regra do produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Então, ó, como é que a gente fatora aqui? Ó? Aqui a gente tem 2 termos elevado ao quadrado. Ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é que a gente fatora isso? Bom, o resultado da diferença de 2 quadrados é o quê? É sempre o produto da soma pela diferença. O resultado da diferença de 2 quadrados é sempre a terceira regra do produto notável. Bem fácil, né? Produto da soma pela diferença. Por isso aqui deu, ó, x mais y vezes x menos y. Colocou isso aqui, já fatorou. Está fatorado. Se você aplicar a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Y vezes x, mais xy. Y vezes menos y ao quadrado. Mais xy com menos xy, cortou, zerou o termo do meio. Por isso que aqui o resultado vai dar o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Então, quando você for fatorar uma expressão que está pedindo a diferença de quadrados, o resultado da fatoração vai ser sempre o produto da soma pela diferença, que é o terceiro conceito de produto notável. Beleza? Tranquilo aí, galera? Aqui a gente tem uns exemplos para vocês visualizarem. Ó. X menos y ao quadrado. Quadrado, dois termos. Qual é o resultado? Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. X mais y vezes x menos y. Ó, mais um exemplo. Ó. 36x ao quadrado, 49y à quarta. Qual é o resultado? Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. O que é 36x ao quadrado? É a mesma coisa que 6x, né? 6x vezes 6x é 36x ao quadrado. Por que é 49y à quarta simplificada aí, né? É a mesma coisa que 7y ao quadrado. Se eu multiplico 7y ao quadrado vezes 7y ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Y ao quadrado vezes y ao quadrado, na multiplicação, na propriedade, né? A gente repete a base, soma os expoentes. Por isso que deu aqui y elevado a 4. Então, outra forma aqui de fatorar, né? Observem que o resultado deu o quê? O produto da soma pela diferença. Mesma coisa aqui, ó. 81x ao quadrado menos 1. Resultado aqui, produto da soma pela diferença. Que número que eu multiplico por ele mesmo para dar 81x ao quadrado? 9x. 9x vezes 9x, 81x ao quadrado. Que número eu multiplico por ele mesmo para dar menos 1? O 1 mesmo, né? Então, mais 1 vezes menos 1. Então, o resultado aqui vai ser o quê? 81x ao quadrado menos 1. Então, aqui também é o quê? O resultado da simplificação, da fatoração. Produto da soma pela diferença. E aí a gente tem mais outros exemplos aqui também que podem chegar aí nessa ideia, né? Observem aqui, a gente tem aqui um termo em que a gente tem que simplificar, tem aqui também, o resultado é o quê? Produto da soma pela diferença. Se a gente corta aqui, ó, por exemplo, tira a raiz, x menos 2 está entre parênteses. Tira a raiz aqui do quadrado, com o quadrado sobra o quê? X menos 2. Tira a raiz de 25, deu 5. O que eu vou colocar agora entre parênteses? Os dois termos, um somando e o outro subtraindo. X menos 2 mais 5 vezes x menos 2 menos 5. Produto da soma pela diferença. Por que ficou x menos 2 aqui se o primeiro é produto da soma, professor? Porque aqui o resultado, quando você simplificou aqui, né, tirou a raiz, você chegou em x menos 2. É como se fosse um termo, x menos 2 entre parênteses. E como você tem que colocar, né, o resultado da fatoração envolvendo a diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença, esse aqui é como se fosse o primeiro termo e esse é como se fosse o segundo termo. Então, x menos 2, primeiro termo, mais 5, segundo termo, vezes, ó, aqui está a soma, produto da soma, vezes x menos 2, primeiro termo, menos 5, diferença. Produto da soma, primeiro termo, segundo termo, pela diferença, primeiro termo e segundo termo. Deu para entender essa regra aqui? Produto da soma pela diferença? Luiz Antônio falou que tá ok, Davi também, Maria Luísa também. Se não tiver ok, falem, gente. Gabriela tá ok também, Breno também entendeu, beleza. Certinho. Então, a última aqui, lembrando, tá, gente? Levem essa dica para vocês. Essa forma de fatoração aqui, diferença de dois quadrados, ela tá ligada com a terceira regra do produto notável. Então, aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Essas aqui são as três regras do produto notável, que a gente está trazendo para cá. Ó, qual é a terceira regra? Produto da soma pela diferença. O que é o produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o produto da soma pela diferença, deixa eu colocar aqui para cá. O produto da soma pela diferença está associado com a terceira técnica de fatoração. Que é o quê? Que é a diferença
entre 2 quadrados. Então, peguem essa ideia que vai ficar muito fácil para vocês associarem. O produto da soma pela diferença está ligado à diferença entre 2 quadrados aqui. A terceira técnica de fatoração está ligada com a terceira técnica do produto notável. Os dois vão caminhar junto. O resultado de um vai ser o resultado de outro, ou o resultado de outro vai ser o resultado daquele primeiro. Beleza? Vamos agora para a última técnica aqui. Ó. Trinômio do quadrado perfeito. Trinômio do quadrado perfeito vai estar ligado com a primeira regra ou a segunda regra do produto notável. Então, assim, esse terceiro e quarto conceito de fatoração aqui, ele é muito simples, fácil de entender, porque eles estão associados com os conceitos do produto notável. Tá? Então, o trinômio do quadrado perfeito, a gente vai ter 3 termos, né, para analisar ali como resultado. Ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é um quadrado da soma entre 2 termos. Quais são os 2 termos? A e b. O que é a primeira regra do produto notável? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é um trinômio do quadrado perfeito, porque a gente tem 3 termos e eles formam um trinômio do quadrado perfeito. E esse aqui, ó, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Esse é um quadrado da diferença entre 2 termos. Por que é o quadrado da diferença? Porque a gente tem ali uma subtração, ó, apenas uma subtração. Então a gente fala que é o quadrado da diferença entre 2 termos. Nesse caso aqui, ó, também é um trinômio do quadrado perfeito. O que vai pedir para a gente resolver? Às vezes a questão ela vai te dar o trinômio como uma expressão ali para você chegar no resultado da fatoração. Então, observe que é aquele conceito que eu falei. Lembra quando a gente falou do produto notável? Às vezes a expressão ela vai estar entre parênteses, com 2 termos ao quadrado. Às vezes a expressão ela vai estar na distributiva. O primeiro, né, entre parênteses, vezes o segundo. Como se fosse ali, ó, a mais b vezes a mais b. Seria a forma distributiva. Ou ela pode vir assim. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é o resultado. Então, se aparecer assim, ele vai pedir para você transformar em um trinômio do quadrado perfeito. Que é o quê? Transformar naquela forma padrão, né? Na primeira forma de resolução da expressão. Que é o quê? A primeira regra do produto notável. Ou a segunda regra do produto notável. Se aqui tivesse um menos, ó, se aqui fosse um menos e aqui fosse um mais, aqui seria a menos b ao quadrado. Mas como aqui é mais e aqui é mais, é tudo mais, então é a mais b ao quadrado. Então, observem que o quarto conceito do trinômio do quadrado perfeito, ele vai estar associado com a primeira regra do produto notável ou com a segunda regra do produto notável. Uma coisa vai ser sempre igual à outra, tá? Então, esse aqui também é um outro exemplo. A mesma coisa do produto da soma pela diferença, que vai acompanhar lá a diferença entre 2 quadrados. Igual eu falei para vocês aqui, ó. Temos um trinômio, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. O que é o resultado aqui? Para ficar ainda mais fácil de vocês resolverem, né? Se vocês identificarem uma questão do trinômio quadrado perfeito, tira a raiz quadrada do primeiro termo e tira a raiz quadrada do último termo. Vai sobrar aqui AB. Esses valores você coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. Como aqui tem uma diferença, vai ser A menos B. Se fosse tudo somado, seria A mais B. Então, para você resolver rapidamente aqui, né, no trinômio do quadrado perfeito, é só tirar a raiz do primeiro termo, tirar a raiz do último termo, o resultado você coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. E você vai chegar no resultado aí rapidamente. Aqui, um outro exemplo. Ó. Y ao quadrado menos 8y mais 16. Apareceu um menos, é o quadrado da diferença. É tudo mais, é o quadrado da soma. Ah, tem um menos, então é o quadrado da diferença. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 16 é 4. Y menos 4 elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do terceiro termo, coloca entre parênteses, eleva ao quadrado. Apareceu um sinal de menos, já é menos. É tudo mais aqui? Aqui vai ficar também mais. Então, o trinômio do quadrado perfeito, ó, observem que isso aqui, a gente pode falar que é o quê? O quadrado da diferença entre 2 termos. Isso aqui, quadrado da diferença entre 2 termos. É um trinômio do quadrado perfeito. E esse? Quadrado da soma entre 2 termos. Então, está associado aí, né? A questão aí das faturações com o produto notável também. Deu para entender aqui também, galera? Essa parte aí
do trinômio? Beleza, Davi? Entendeu? Paula, beleza? Luiz Antônio, beleza, gente? Olha só, pessoal. Semana que vem a gente vai continuar o capítulo 7, né? A gente vai revisar aquele começo também do capítulo 7, depois a gente vai dar continuidade. Então, a minha sugestão, né, a gente revisou aqui esse capítulo 6 agora, falando daí das 3 formas do produto notável, das 4 formas de faturação, revisamos aqui tudo. Sugiro vocês a darem uma estudada, anotem esses conceitos, né? O produto da soma para a diferença, o quadrado da soma entre dois termos, o quadrado da diferença, anotem. Que ligação o produto da soma para a diferença tem com a faturação? A gente viu. A diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma para a diferença, tem ligação. O trinômio do quadrado perfeito, ele tem ligação com a primeira regra do produto notável e a segunda. Então, façam essas anotações, estudem, né? Que isso vai ajudar muito vocês agora nas próximas atividades, nos próximos capítulos que a gente vai estudar. Beleza? Bom fim de semana para vocês. E aí, segunda-feira, a gente volta aí com novas ideias. Valeu, tio. Tchau, tio. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Bom tio. fim de semana. Valeu, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.